Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão. E no nosso programa de hoje você vai ver que o MPRJ realizou a primeira ouvidoria itinerante do ano em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você também vai ver as principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós teremos o primeiro de 2 programas sobre feminicídio. Eu vou receber as promotoras de justiça, Sormaine Cerruti Lisboa e Lúcia Iloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Veja agora como foi a primeira ação comunitária do ano realizada pelo MPRJ, a ouvidoria itinerante. Confira. E foi com a hashtag MPRJ está aqui que a ouvidoria itinerante realizou na Central do Brasil o evento Seja Forte como uma Mulher. Foi só montar as tendas e equipamentos, colocar um pouco de empatia no olhar que as pessoas foram chegando, uma a uma e com uma infinidade de questões. Foram denúncias relacionadas ao meio ambiente, patrimônio público, desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, má prestação de serviços, atuação das milícias, violência doméstica, entre outras. Fazer com que o povo fluminense se identifique cada vez mais com a ouvidoria do Ministério Público, de forma a vê-la como um portal de acesso para suas manifestações e suas angústias. A primeira ouvidoria itinerante de 2019 contou com a parceria da Supervia, que cedeu espaço para o atendimento, de membros e servidores do MPRJ, que prestaram orientações sobre a campanha de violência doméstica e familiar contra a mulher e minorias, das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, que por meio da Casa da Mulher Carioca Tia Doca, ofereceu penteados e tranças para quem visitou o estande, da Fundação Leão 13 e do Detran, que juntos ofereceram os serviços de emissão e segunda via de carteira de identidade, tudo isento de qualquer taxa de pagamento. Precisa fazer sempre isso. O povo precisa de ajuda. O povo está pedindo socorro. Alguém me socorre, pelo amor de Deus, porque o povo está muito desfavorecido, está jogado ao léu. O Silvio é ex-morador de rua e foi na ouvidoria itinerante que ele foi ouvido e renovou as esperanças de recomeçar uma nova vida. E a minha grande questão foi essa ressocialização que não acontece. Tenho meu segundo grau completo, eu tenho formação, eu tenho curso técnico, mas isso tudo a droga me tirou num certo período e hoje eu estou tentando, cara limpa, livre das drogas, voltar ao mercado de trabalho e ter minha família de volta. Esse é o meu objetivo hoje na minha ressocialização. E se aquela parcela da sociedade mais desfavorecida não consegue, por algum motivo, ir ao MPRJ, o MPRJ vai ao seu encontro e escuta e acolhe, sem qualquer discriminação. É um evento que acontece que é muito bom para a gente, porque nós somos população de rua, nós vivemos uma situação de rua, é muito difícil o acesso para a gente, porque nós não temos tanto veículo, não temos tanta forma para conseguir a documentação, é tudo muito difícil, a burocracia é muito difícil. E sem o documento a gente não é nada, a gente não consegue um atendimento, a gente não consegue nada. E realmente esse tipo de atendimento vem resgatar a nossa dignidade, vem trazer a gente como de volta para a sociedade. E você aí de casa, quer comunicar uma irregularidade à ouvidoria do MPRJ? É muito simples. Você pode entrar em contato pelo telefone 127 ou pelo site do MPRJ, que você já conhece, www.mprj.mp.br, ou comparecer à sede do Ministério Público, que fica na Avenida Marechal Câmara, 370, no centro do Rio. E agora você vai ficar por dentro do que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Acompanhe. Olá, José Fernandes. Essa primeira notícia é uma conquista para os consumidores. É o seguinte: o MPRJ obteve decisão favorável em uma ação civil pública ajuizada para que a Claro, empresa de telefonia, possibilite a adesão de todos os seus clientes
as ofertas promocionais que são destinadas apenas a novos assinantes. Em caso de descumprimento, a Claro deverá pagar multa de R$100 mil. E, de acordo com a decisão da 5ª Câmara Cível, a Claro também deverá indenizar danos individuais devidamente comprovados por clientes que tentaram aderir aos planos e não obtiveram sucesso. Outra notícia é que o MPRJ, por meio do Instituto de Educação e Pesquisa, o IEP aqui do MPRJ, em parceria com o Brasilcom, promoveu a Jornada Brasilcom, Direito do Consumidor e Novas Tecnologias. O encontro, que marca os 29 anos de promulgação do Código de Defesa do Consumidor, teve como objetivo promover reflexão sobre a efetividade do Código de Defesa do Consumidor, bem como debater a atuação do Ministério Público, da sociedade e da comunidade acadêmica acerca desse tema. Para finalizar, Zé, o MPRJ obteve sentença favorável em relação a uma ação civil pública proposta em face do município do Rio de Janeiro para que o mesmo adote medidas em caráter definitivo para substituir os profissionais de saúde contratados de maneira temporária por profissionais aprovados em concurso público, sanando assim a carência de profissionais já verificada em diversas unidades municipais. A sentença abrange os hospitais municipais Souza Aguiar, Salgado Filho, Francisco da Silva Teles, Álvaro Ramos, Barata Ribeiro, Lourenço Jorge, Miguel Couto, Paulino Werneck, Hospital da Piedade, Hospital Rafael de Paula Souza e Rocha Maia. E por hoje é só, José Fernandes. E para saber mais, acesse o site www.mprj.mp.br. É com você aí no estúdio, Zé. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o nosso programa volta em 1 minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o primeiro de 2 programas sobre o tema feminicídio. E aqui no nosso quadro, aqui no estúdio, nós recebemos as promotoras de justiça Sormaine Cerruti Lisboa e Lúcia Iloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal. E para começar esse nosso programa, nós temos aqui um quadro aqui com perguntas de nossos telespectadores, né? O que é feminicídio? O que são esses homens que não têm um pingo de pudor, não têm moral e pegam as mulheres para fazer o que querem, entendeu? Como se fosse saco de pancada. Quer descontar a vida deles em cima de uma mulher que às vezes não tem culpa de nada. Bate, espanca, estrupa, entendeu? Até mata também. Doutora, o que é feminicídio? Olha, muito obrigado por vocês terem participado do nosso programa, né? E, doutora Lúcia, vou começar com a segunda pergunta, para depois partir para como é que a lei trata de questões práticas. O que é feminicídio? Bem, feminicídio é um homicídio, um assassinato de uma mulher em 2 situações. Ou em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em razão do menosprezo à condição feminina. São essas 2 hipóteses que nós temos de feminicídio. Então, quando a gente ouve falar feminicídio, o primeiro ponto que a gente deve pensar é esse. Se trata de um homicídio de uma mulher. Na maioria das vezes será em contexto de violência doméstica e familiar. Em outros, pode ser no contexto de menosprezo à condição feminina. Doutora Lúcia, eu queria passar para a doutora Sormaine, mas eu queria esgotar mais um ponto, né? Porque esse ano de 2019 tem sido muito frequente nos meios de comunicação o relato de agressões contra mulheres e também de homicídios ou então feminicídio contra a vítima, né? Está aumentando esse tipo de crime no Brasil? Olha, José, ainda é bem recente a lei do feminicídio, né? Que na verdade é uma qualificadora do crime de homicídio. Essa alteração ela vem em 2015. Então, a partir de 2015, a gente começa a computar de uma forma mais adequada esses casos de assassinatos de mulheres.
O que a gente vem observando é que, paulatinamente, numericamente, esse número, em princípio, se demonstra que está numa crescente. Tá? Agora, só daqui a alguns anos, na minha percepção, é que a gente vai poder realmente afirmar categoricamente se está, de fato, havendo um aumento desses casos de feminicídio ou se, na verdade, nós só passamos a computar esses casos de feminicídio. Essa é a principal dúvida, né? Porque quando saiu logo a lei, as instituições todas tiveram que se adaptar aos seus sistemas para poder começar a registrar e contabilizar esse delito. E isso levou um certo tempo, né, até os ajustes, e até também que se difundisse mesmo, dentre os operadores do direito, né, o conceito de feminicídio. Aliás, sobre isso, doutora Sormani, na pergunta que abriu o nosso quadro aqui, a gente vê que tem uma mulher, né, que ela ainda tinha uma impressão que não é a adequada, a correta com relação ao feminicídio, né? É importante que as mulheres saibam exatamente o que é esse tipo penal? Acho que é muito importante que todo mundo conheça os seus direitos. O direito, ele vem para regular a vida em sociedade. Então, ele tem que fazer sentido para toda a sociedade. Para que as pessoas possam procurar como resolver seus problemas, elas têm que conhecer os caminhos. Então, óbvio que é necessário que as mulheres, especialmente as mulheres que se encontram em situação de violência doméstica, consigam saber, consigam reconhecer que elas se encontram numa situação desse tipo e qual o tipo de ajuda que elas podem procurar. Aquela pessoa que falou que feminicídio podia ser várias coisas até a morte da mulher, ela, na verdade, ela colocou toda a questão, todo o contexto de violência doméstica que a mulher pode sofrer dentro do saco de feminicídio. Na verdade, a gente tem de maus tratos, de delitos contra a honra, até a morte dessa mulher, que seria o feminicídio. Então, a gente tem que verificar que o contexto de violência doméstica ele pode ter embutido ali diversos tipos de crime. E só para falar um pouquinho do que você estava falando, eu não acho que a gente tenha tido um aumento do número de crimes, até porque eu acho que legislação nenhuma muda uma realidade social. Eu acho que a gente tem, sim, as mulheres com mais facilidade de chegar a uma delegacia, especialmente com o incremento de delegacias especializadas. A DEAN foi um grande avanço nisso. As vítimas se sentem mais acolhidas. E isso gerou nas delegacias distritais um outro tipo de tratamento, porque agora se sabe que a violência de gênero é uma situação real e é uma situação a ser abordada pela própria polícia. Então, inicialmente, as DEANs tinham esse atendimento especializado, que ainda tem e são ótimas, mas eu tenho ouvido relatos de vítimas que procuram distritais e têm recebido esse atendimento que antes não era tão comum, porque a delegacia, eu não vou dizer que seja um ambiente machista, mas é um ambiente muito másculo. Os próprios policiais, pela realidade que vivem, eles são mais endurecidos. Então, a violência doméstica era uma coisa que parecia uma coisa de só menos importância, considerando que eles estavam ali cuidando de casos de homicídios, de casos graves de tráfico. Então, parecia que aquilo não era uma coisa que merecesse a mesma atenção. Hoje, eu acho que, como um todo, a Polícia Civil conseguiu passar para os seus agentes e eles mesmos já verificam que é uma necessidade premente. Isso faz com que as pessoas registrem mais essas ocorrências, o que eu acho fundamental. Doutora Lúcia, muita gente do meio acadêmico diz que entende, né, que a figura do feminicídio ela foi uma coisa desnecessária, porque já que o homicídio qualificado ele poderia abarcar hipóteses de agressão e de morte de uma mulher. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, eu penso que a questão do feminicídio ela era imprescindível de ser tipificada, né? Era necessário a gente ter um indicador legal ali que a gente pudesse efetivamente contabilizar essas mortes. A gente tem que lembrar que a violência contra a mulher é um fenômeno mundial, né? E que o Brasil está inserido nesse fenômeno, né? A nossa realidade não é diferente do restante do mundo. Tanto é que o Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de homicídios de mulheres. Compreende? Então, dentro do mecanismo de responsabilização desse agressor, né, de quem pratica esse crime, e dentro da visão de proteção da mulher, né, a chegada dessa qualificadora é muito bem vista, sim, para a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Nosso programa é um programa muito importante. Você volte no outro bloco que nós estaremos aqui. É 1 segundo só. Até já.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, recebendo hoje as promotoras de justiça Sormani Cerruti Lisboa e Lúcia Iloísio. E o nosso tema de hoje é o feminicídio. Bom, no bloco anterior eu interrompi aqui a doutora Lúcia, ela estava fazendo um relato para a gente de como a questão do feminicídio ela está estatisticamente no Brasil. Bom, quando a gente tem um problema tão específico assim, doutora Sormani, o Ministério Público também ele muda a estrutura dele, ele cria novos órgãos, ele divide. Como é que o Ministério Público vai se adaptando a essas novidades legislativas, vamos dizer assim? Bom, na verdade, na área criminal como um todo, essas novidades vão aparecendo e não mudam necessariamente o que a gente já tem de estruturas na ponta. A gente, por acaso, teve uma alteração na estrutura da área criminal, nas coordenações, mas que não interfere em nada na atuação dos promotores nas pontas. Foi apenas uma necessidade de reorganização da parte administrativa. A gente fez uma junção de todas as coordenações que estavam na área criminal numa só. Então, a gente tinha separado a coordenação de violência doméstica, a coordenação criminal geral e a coordenação de execução penal, e apenas por uma questão de organização interna, ficamos todos numa mesma coordenação. O que não significa que nenhuma área vai ficar desatendida. A área de violência doméstica, que é o nosso tema hoje, é uma área fundamental, uma área importantíssima, e os promotores da ponta que trabalham com a violência doméstica vão continuar tendo a atenção da coordenação da mesma forma. O Ministério Público, em razão das leis, é óbvio que se for necessário, a gente promove algumas alterações. A Lúcia estava falando no momento anterior da importância de colocar o feminicídio na lei para que a gente possa computar esses tipos penais para saber, numa escala onde isso acontece mais, para poder trabalhar as políticas públicas. Esse tipo de reorganização, sim, sempre que necessário, a gente faz os ajustes. Então, embora eu queria até pegar uma parte da fala da senhora no bloco anterior e jogar essa para a doutora Lúcia. A doutora Sormani falou muito bem que a lei por si só, ela não extingue a capacidade de se cometer crimes, né? Mas acaba se tendo esse efeito importante numa reeducação quando você consegue classificar e computar como ela se referiu, né? Sem dúvida, José Fernandes. O que ocorre? Quando você dá um nome a um determinado fenômeno, que é o homicídio de mulher no contexto de violência doméstica, ou mesmo numa situação de menosprezo à condição de mulher, tá? Você abre o espaço também para dar visibilidade àqueles fatos. Então, aqueles fatos se tornam visíveis, descortinados, né? Essa realidade ela é mostrada. Isso é importante, sim, no aspecto não só da mudança de cultura que a gente deseja com relação à violência contra a mulher, mas também no aspecto educacional. A gente tem que pensar que a lei penal ela tem esse duplo viés de responsabilização, correto? E também de prevenção. Então, no aspecto preventivo, no aspecto de se trabalhar as consciências, né, da negatividade que é essa violência brutal contra as mulheres, a tipificação ela é extremamente bem-vinda. Quer dizer, doutora Sormani, mesmo que no efeito prático, isso é uma questão no mundo, né, da lei penal, ela inibir ou não inibir a criminalidade, né? Mas no pós-crime ou no pós-tentativa, se nós conhecermos bem esse fenômeno, pelo menos as estruturas elas podem ter um tratamento mais adequado para essas questões, né? Certamente. O direito penal não vai inibir nada. Ele vem depois que o crime ocorreu apenas para botar uma pena. A gente não deixou de ter homicídios, estupros ao longo de todo o processo civilizatório porque a gente sempre teve esses tipos penais. Agora, as políticas públicas para evitar o cometimento desse tipo de delito, elas precisam partir do estudo da realidade. E ele vai ser melhor feito quanto melhor a gente conhecer esse fenômeno. Como a Lúcia falou, a gente precisa quantificar e jogar luz nesse fenômeno para poder entender as razões que levam a isso. E aí sim, o direito penal, ele é residual. Ele vai vir para promover o castigo por aquilo. Mas ele tem também um efeito dissuasório. Ele vai fazer com que a pessoa pense, puxa, se eu cometer esse ato que é um crime, eu posso estar sujeito a essa pena. E pode apenas inibir em razão disso. Então, você colocar um nome nisso, porque a pessoa pode ter crescido num ambiente de violência doméstica e ter aquilo internalizado como uma coisa natural. Então, quando a gente começa a dizer, peraí, isso não é normal, não é razoável que uma mulher, dentro de um contexto de companheiros, de casamento,
possa apanhar do marido sempre que ele tiver um problema no trabalho, por exemplo, sempre que ele beber. Não, isso não é razoável, não é normal, isso inclusive é um tipo penal. Isso vai ajudar na modificação desse fenômeno a partir do efeito dissuasório que se espera que a lei tenha. Pois é. Doutora Lúcia, e para a tipificação desse crime, explicando melhor para o nosso telespectador que não é da área do direito, na área do direito penal, né? Como é que se classifica esse crime? Como é que é possível para as pessoas que estão operando com essa questão, o delegado de polícia, o promotor, o juiz, dizer, não, esse caso foi um caso de homicídio contra a mulher e esse caso é um caso de feminicídio? Bem, aí a gente vai voltar àquela antiga discussão, né? Tem que se analisar, na verdade, a questão de gênero envolvida ali no cometimento daquele delito, que é presumida quando você já tem um histórico ou quando você já tem uma situação delineada de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha. Tá? E a outra hipótese é quando a forma como foi praticado aquele delito, não é? o que foi o motivo ali daquele delito, possa a gente vislumbrar ali que foi em razão do menosprezo à condição feminina. É o caso, por exemplo, daqueles serial killers, né, que matam especialmente mulheres. Aí você pode visualizar claramente que ali há o ódio com relação à figura da mulher, não é? Então, alguns anos atrás, a gente teve alguns episódios, somente mulheres eram assassinadas. Seriam hipóteses, se já tivesse na vigência, de feminicídio por menosprezo à condição feminina. Para terminar, doutora Sormani, a pena de quem pratica o feminicídio é maior do que alguém que comete homicídio? Na verdade, o feminicídio foi colocado na nossa lei penal como uma qualificadora do delito de homicídio. Então, o homicídio qualificado, ele tem uma pena de 12 a 30 anos. E é permitido ao juiz, no momento de fazer a avaliação da pena, que verifique as circunstâncias em que foi cometido dentro desse padrão. Então, necessariamente, há um aumento de pena quando se trata de feminicídio, se você for computar em relação ao homicídio simples, que tem uma pena de 6 a 20 anos, que é menor. O patamar já é maior. Agora, é necessário também que se avalie as características de cada um, porque pode haver outras qualificadoras e a situação do caso concreto pode merecer uma pena maior. A Lúcia falou, por exemplo, casos em que já havia um histórico de violência familiar. Então, eu acho que esse caso, se o cara começou numa situação de violência doméstica até o feminicídio, acho que merece uma pena bem maior. Doutora Lúcia, uma pergunta complexa. Uma educação mais eficiente, mais enraizada num país pode fazer com que esse tipo de crime diminua ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Uma educação pode interferir nessa questão, a melhoria da educação no modo geral, mas essencialmente a melhoria do que se entende por respeito. Independente de gênero, né? Independentemente de gênero. A questão de respeito ela é primordial para uma boa convivência em sociedade. Tá? E aí você vai sair do macro e vem para o micro, que é a unidade doméstica e familiar. Gente, com essa fala da doutora Lúcia, nós terminamos nosso programa de hoje, olha, mas nós vamos continuar a tocar nesse tema. Eu agradeço mais uma vez a presença das promotoras de justiça Sormani Cerruti Lisboa e Lúcia Iloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal, que estarão conosco na semana que vem, na segunda parte do nosso programa sobre feminicídio. Você também pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para que estão aparecendo aí à base do seu monitor, né? Eu fico por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!